Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? A palavra de Deus é poderosa, ela é fogo, ela queima e consome, e ela também é um martelo que esmaga. É palavra de rei, é palavra de autoridade e ela requer submissão. Ela não pode jamais ser alterada ou rejeitada. Ela é a palavra de Deus. E sendo palavra de Deus, esta palavra deve ser aceita e respeitada em sua plenitude. Ela é a palavra do próprio Deus e ela não pode ser resumida a moralidades da razão humana. A palavra é tão importante e poderosa que nós devemos respeitá-la, amá-la e estudá-la todos os dias, diariamente, porque é ela que nos fortalece e nos ensina a viver de forma agradável ao Senhor. Agora, eu vou deixar aqui para você alguns elementos. Como é que a palavra de Deus opera? Em primeiro lugar, como um espelho, mas não como um espelho qualquer. Um espelho maravilhoso, um espelho incrível. Ela também opera como um martelo, não um martelo qualquer, mas um martelo de Deus. Ela também opera como um fogo que os homens não podem apagar, que ninguém pode apagar. É um fogo que o próprio Deus acendeu. A palavra de Deus também opera como uma espada, mas não é uma espada feita por mãos humanas. É uma espada do próprio Deus, forjada pelo próprio Deus. A palavra de Deus também opera como um bálsamo, não como um bálsamo qualquer, mas um bálsamo que o próprio Deus criou. E ela também opera como uma luz, não uma luz que o homem acende, não. É uma luz que o próprio Deus criou também. Então observa que estes elementos, 6, que eu alenquei aqui agora para você, estes 6 elementos é muito importante em nossa vida, na vida do cristão. Como um espelho, a palavra de Deus revela coisas escondidas. Não tem nada que fique escondido, porque a palavra de Deus revela todas as coisas, todas as ações, todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Ela revela. Tudo é questão de tempo. O apóstolo Tiago, na sua Epístola Universal, no capítulo 1, versículo 23 e 24, ele diz que a palavra de Deus é como um espelho. Lucas, no livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 19, ele diz que a palavra de Deus, ela quebra a arrogância. É o martelo que quebra a arrogância. O profeta Jeremias, ele vivia no meio de um povo corrompido, idólatra, entregue a toda sorte de superstições. O povo estava bem próximo de ir ao cativeiro.
porque o povo tinha entrado pela desobediência ao Senhor, entrado pelo caminho da idolatria, e estava chegando o tempo que eles teriam que ir para o cativeiro que Deus havia determinado, que eles passariam 70 anos em Babilônia. E agora Deus queria purificar o povo dele. O povo de Deus tem que ser santo, purificado, limpo. Todos os sacrifícios que se ofereciam ao Senhor, quando sacrificavam os animais, tudo que se oferecia, tinha que passar pelo fogo para purificar. E eu já li aqui o versículo 29 do capítulo 23 aqui do livro de Jeremias. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Então a palavra de Deus é como fogo. O fogo que consome tudo. O fogo que queima. Está chegando o dia em que a obra de cada um será provada, diz a palavra no Evangelho. O Senhor fala. E na carta, também Paulo fala em uma de suas cartas, que a obra de cada um será provada. Naquele dia será provada. Se é ouro, prata, se é madeira, feno, palha, o fogo vai provar naquele dia. A palavra de Deus também é como aquela espada. Hebreus, no capítulo 4, verso 12, fala da espada, do Espírito, a palavra de Deus. É a espada que penetra a consciência do homem. É uma espada sobrenatural. Penetra a consciência do homem. A palavra de Deus também opera como um bálsamo, como um remédio que cura as feridas. Não importa qual seja o tipo de dor que a ferida provoca, o machucado, o ferimento, não importa. A palavra de Deus, ela é o bálsamo para curar as feridas, principalmente as feridas da alma, que são feitas aqui neste mundo. Muitas coisas acontecem e as almas são machucadas, mas a palavra de Deus garante que ela é um bálsamo que cura as feridas. E outra coisa muito importante, a palavra de Deus é como uma luz, conforme fala Lucas em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 18, é como uma luz que revela as trevas, que mostra. E ainda o Salmo 119, diz o salmista lá, no versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos da palavra como um espelho, da palavra como um martelo, como um fogo, como uma espada, como um bálsamo e como uma luz. A palavra de Deus é para suprir as nossas carências, as nossas necessidades. Que você não abra mão da palavra de Deus. Ela é muito importante, ela é muito poderosa. E nós temos que a cada dia, neste mundo, como servos e servas de Deus, nós precisamos respeitar a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que sofrem neste mundo porque não respeitam a palavra de Deus. Elas passam por cima, elas desprezam, elas rejeitam a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos o Senhor Jesus, que somos os seus servos,
nós precisamos respeitar a palavra de Deus. O Senhor Jesus é o Verbo de Deus. Um dia, o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O mundo e todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com a palavra do Senhor. Não se trata de uma palavra qualquer, não é a palavra humana, não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. O segredo da nossa vida espiritual, aprenda isto, o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento, o segredo do nosso vigor espiritual está na proporção exata do lugar em que a Bíblia, a palavra de Deus, a espada do Espírito, ocupa em nossa mente e em nossos corações. Então, quando nós respeitamos a palavra de Deus e temos princípios bíblicos, vivemos os princípios da palavra de Deus, aí sim estamos no caminho certo, no caminho da obediência a Deus, no caminho da submissão a Deus, no caminho da fidelidade a Deus. Todo cristão genuíno precisa aprender a cada dia respeitar a palavra de Deus. Mas não basta somente respeitar a palavra de Deus. Nós devemos de amar a palavra do Senhor. Nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que guardar em nosso coração com amor profundo, com amor intenso, como uma joia preciosa, como algo de grande valor para nossas vidas. Amar a palavra de Deus é algo muito bom para o nosso bem. Que você aprenda a cada dia não apenas respeitar a palavra de Deus, mas amar a palavra de Deus. Quem ama quer estar por perto. Isto em relações a pessoas. Quem ama a Deus quer estar perto de Deus. Quem ama a palavra de Deus quer estar perto da palavra de Deus, porque ama. A palavra de Deus, além de ser respeitada, além de ser amada, ela deve ser estudada. Devemos estudar a palavra de Deus. Ela deve ser respeitada, amada e estudada. Nós precisamos todos os dias nos voltarmos para ela. Não apenas fazer a sua leitura rápida correndo, não. É em meditação, é em respeito, é em reverência. Nós temos que estudá-la. Precisamos estudar a palavra de Deus, esquadrinhar, buscar entender, pedir que o Espírito Santo abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras, para o nosso proveito, para o nosso progresso. O apóstolo Paulo, ele recomendou a Timóteo, na segunda epístola que ele escreveu, no capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como quem não tem do que se envergonhar e que maneja, ou seja, que usa, que pratica de uma maneira correta a palavra de Deus. Nós precisamos também entrar por este princípio, a estudar, a praticar, para poder manejar de forma correta a palavra de Deus. Então, é ela que nos fortalece, é ela que nos ensina como viver de forma agradável ao Senhor. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que a palavra de Deus sempre esteja contigo, como espelho, como martelo, como fogo, como espada, como bálsamo e como luz. Estes são os recursos do cristão aqui neste mundo. Use estes recursos da palavra de Deus. Você nunca vai ficar confundido, confundida. Você nunca vai ficar enganado ou enganada, porque você tem a palavra de Deus. A Bíblia, alguém disse já certa vez o seguinte, que todos os produtos que se fabricam aqui neste mundo, televisão, geladeira, máquinas, carros, computadores, tudo tem um manual de instrução. E a Bíblia é o manual do fabricante do mundo. Nós, seres humanos, homens e mulheres, jovens, nós temos um Criador e o manual do fabricante é a Bíblia.
Qualquer problema, qualquer coisa que queremos saber, qualquer orientação, está na Bíblia. Que o Senhor te abençoe e guarde muito, em nome de Jesus. Eu apenas te peço, se inscreva aqui em meu canal do YouTube, clique no sininho e compartilhe esta palavra. Passe para os seus contatos, divulgue esse canal, me ajude. Vamos evangelizar, vamos difundir a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e guarde. No poderoso nome de Jesus. Tríplice bênçãos lá do trono do céu para a tua vida. Paz. Amém.